Jovem Pan apresenta Os Pingos dos Is. Especial Eleições 2022. Muito boa noite para você, são 18 horas em São Paulo, seja bem-vindo, já estamos no ar, começa aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is, especial eleições. Hoje é quarta-feira, dia 14 de setembro de 2022, estaremos juntos aqui até às 8 da noite com José Maria Trindade, a Ana Paula Henkel, Augusto Nunes, Diogo Schelp e o Guilherme Fiuza. Vamos aos destaques. Moraes rejeita pedido para retirar inquérito contra empresários do STF. TSE proíbe Bolsonaro de usar imagens do 7 de setembro. E Lula revela não saber como criar novos empregos. Isso e muito mais agora aqui em Os Pingos nos Is, especial eleições. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou um pedido da Procuradoria-Geral da República para que fosse enviada à Justiça Federal do Distrito Federal a investigação sobre empresários acusados de defender suposto golpe de Estado em conversa no WhatsApp. Segundo o magistrado, as condutas do grupo estão em fase inicial da investigação e tirá-las do STF seria um gesto prematuro. Moraes ainda defendeu sua tese de que os empresários praticaram condutas contrárias à democracia, acusando o grupo de agir de forma similar às alegadas milícias digitais. A operação da PF, autorizada pelo ministro em agosto, foi baseada apenas em matéria jornalística. Nesse tema a gente abre o programa desta quarta. A gente vai a Brasília. José Maria Trindade. O que achou, Zé, dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes? Já esperado esse parecer? Boa noite, Zé. Esse assunto continua em debate muito forte aqui no Planalto Central do país, viu? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Boa noite, Ana. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Diogo. E boa noite a você, que nos acompanha sempre aqui nos Pingos nos Is. Olha, esta é uma ação esquisita que tem uma origem muito diferente, que é exatamente a história de combate ao Supremo Tribunal Federal dos atos antidemocráticos que justificaria a abertura de um inquérito com base frágil no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, no artigo em que fala quando houver uma investigação na sede do tribunal, aí seria de competência do próprio tribunal investigar, na sede. E aí considerou-se logo no início que a sede do Supremo Tribunal Federal seria a internet, né? E isso acabou prevalecendo. Esses empresários que estão sendo investigados, eles não têm foro privilegiado. A Constituição é muito clara. Eu diria até a dor e a delícia, porque alguns dizem que é um privilégio, mas é muito rápido, não tem segunda instância, né? Então não é tão bom assim ser julgado só por uma instância, porque não dá direito a nenhuma possibilidade de fazer uma apelação, né? Então os empresários não querem o privilégio de ter este foro privilegiado, né? Que é o foro por desenvolver um papel importante. São apenas empresários. Mesmo se fossem os crimes investigados, né, seria pela Justiça Federal, natural. Foi assim com o Lula, por exemplo. O Lula foi condenado e investigado nas varas inferiores até chegar no Supremo, bem que ele tentou ser julgado pelo Supremo e não foi porque não era próprio. A investigação se deu lá mesmo em Curitiba. Depois o Supremo considerou que não, mas em nenhum momento se julgou que o Lula tinha que ser julgado pelo Supremo. Então, por que esses empresários estão sendo investigados pelo Supremo? Aí é outra grande interrogação. E, por outro lado, o Supremo não pode fazer investigação, porque o Supremo é que vai finalmente julgar. Não se pode investigar e julgar ao mesmo tempo. E essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, na verdade, ela vem reafirmando numa espécie de marcha da insensatez, né? Vem reafirmando esses erros, os tais frutos podres de árvore podre. Então é isso que é o grande debate, inclusive jurídico, aqui no Planalto Central do país. Agora você, Diogo Schelp. Boa noite, Schelp. Vitor, boa noite, Zé Maria, Augusto, Guilherme e Ana Paula, e boa noite a todos que nos acompanham. Nenhuma surpresa nessa decisão de Alexandre de Moraes. Ele tem esse perfil centralizador, principalmente quando se refere a esses inquéritos que dizem respeito a ataques ao STF, alguns desses inquéritos, inclusive, abertos de ofício.
São inquéritos problemáticos desde a origem, muitas vezes, mas Alexandre de Moraes está disposto a levá-los até as últimas consequências. E ele, ao incluir esses empresários no âmbito de um desses inquéritos, ele cometeu diversas irregularidades, né? E uma delas é justamente essa questão do fórum privilegiado, o fato de que eles não têm fórum privilegiado e não deveriam ser investigados no âmbito de um inquérito que está sendo comandado ali, tocado pelo STF. Além dessa questão, quer dizer, poderia-se fazer aquele argumento de que alguns desses empresários já estão, né, já fazem parte de investigações em um desses inquéritos, mas os outros não. Ainda assim, é estranha até a escolha, né, a decisão de Alexandre de Moraes de recorrer a uma reportagem. As únicas evidências, se é que podemos falar assim, que ele tinha eram conversas que haviam sido divulgadas numa reportagem nesses inquéritos. Quer dizer, é realmente algo bastante inusitado, para não dizer irregular e ilegal. A princípio, já para começar, porque as conversas ali não configuravam, né, nenhum tipo de conluio ou qualquer tipo de conspiração para fazer um golpe de Estado. Ali um desabafo, ainda que esdrúxulo, a respeito do desejo de viver numa ditadura, mas nada além disso. E teria sido necessário realizar outras diligências para de fato entender se realmente fazia o sentido, né, de puxar esse caso para dentro desse inquérito. Agora você, Ana Paula Henkel. Tudo bem, Ana? Boa tarde. Boa noite, Vitor. Boa noite aos colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência maravilhosa. Olha, Vitor, nós estamos naquele filme Feitiço do Tempo. Entra dia, sai dia, e nós estamos falando da mesma aberração jurídica de todo santo dia, que se chama Alexandre de Moraes. E não é apenas um ato, né, aqui, um ato ali, embora mesmo um ato aqui e ali, né, seria errado, mas é o Alexandre de Moraes como um todo. São vários atos, são várias perseguições pessoais, e essa aberração jurídica que se chama Alexandre de Moraes tem um pai. E se estamos nesse feitiço do tempo aí, como no filme, nós vamos ficar repetindo. O pai dessa aberração jurídica é o senhor senador Rodrigo Pacheco, que não respeita a Constituição, não respeita os votos que recebeu para que ele estivesse não apenas no Senado, mas como presidente da casa e salvaguardar na nossa Constituição quando essa é vilipendiada. E ela vem sendo vilipendiada sempre, quase que diariamente, por Alexandre de Moraes, por esse monstrengo jurídico que foi crescendo, criando tentáculos, agora cada vez mais longos, interferindo em outros poderes, em outras prerrogativas, por causa desse pai leniente, Rodrigo Pacheco, que permite que ele aconteça e que ele desenvolva esses tentáculos dessa maneira. Eu repito para a nossa audiência, vale muito a pena dar uma checada no Twitter da Procuradora da República e professora de Direito de Processo Penal, a doutora Tameia Danelon. Ela explica com muita lucidez e de uma forma muito clara, sem aquele juridiquês, né, que os membros do STF adoram colocar aí para nós brasileiros, 10 pontos sobre essa operação contra os empresários. E o primeiro deles é que os empresários simplesmente não têm foro privilegiado no STF, logo não poderiam ser investigados ou julgados pela Suprema Corte. Nesse fio da doutora Tameia, de 10 pontos, ela coloca também todas as leis e todos os artigos da Constituição, aqueles que esse monstrengo jurídico aí, ele desrespeita em vários casos, e agora nesse último caso, nesse último inquérito contra os empresários. Agora você, Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Salve, Vitor. Boa noite a todos. Vamos fazer aqui uma abordagem direta e sem rodeios, né? Travou meu retorno de imagem, não sei se você está me ouvindo. Estamos ouvindo sim, Fiuza. Pode seguir. Tá.
Dá uma abordagem direta aqui, Vitor. Vamos imaginar, agora voltou meu retorno, vamos imaginar que nós fôssemos parte do consórcio de imprensa. Eu vou dizer, você está com má vontade. Não estou com má vontade, não. Eu sou jornalista, eu torço pela imprensa. Eu torço, né, para que os gloriosos veículos de comunicação que eu aprendi a... Será que dá para seguir, Fiuza? Se quiser, a gente vai com o Augusto, ele já está por aqui. Não, vamos em frente, porque deu uma piscada aqui, então, vamos subir o retorno. Tá chegando aí, né? Tá chegando. Então vamos lá, de novo. Imaginando que a gente estivesse no consórcio de imprensa, esses veículos gloriosos que a gente torce, né, para que voltem a fazer jornalismo. Então, diante desse caso, qual é a matéria, qual é a pauta, qual é a reportagem? É muito simples. É o seguinte, um ministro do Supremo pode decidir sozinho que ele não vai respeitar as regras da Constituição, vai ignorar o Ministério Público, a recomendação do Ministério Público, e vai seguir adiante com um processo, com diligências contra pessoas que não poderiam ser julgadas na sua corte, na sua esfera de ação. Isso é legal? Estou sugerindo aqui aos coleguinhas, hein? Então vamos lá fazer essa matéria, vamos ouvir pessoas, não é isso que a imprensa faz? Telefona para hoje em dia é e-mail, WhatsApp, não, e-mail não, WhatsApp e outras técnicas mais sofisticadas. Aí vocês vejam, façam um deverzinho de casa. Vocês vejam o seguinte, alguém vai dizer que é legal? Alguém vai dizer que um ministro sozinho do Supremo Tribunal Federal, decidindo por sua própria vontade, julgar e autorizar diligências contra cidadãos que não podem ser investigados e não podem ser alvos de um inquérito conduzido pelo Supremo, porque eles não têm foro privilegiado. Alguém vai dizer que isso é legal? Eu tenho a impressão de que não. Né? Se vocês procurarem as pessoas certas, não podem ser aqueles que vocês têm procurado, né? O especialista daquilo, o desleitor daquilo outro. Então é o seguinte, se os senhores, coleguinhas, constatarem que isto é ilegal, os senhores estão diante de um escândalo. Ou pelo menos os senhores estão diante de um delito. E o que faz a imprensa diante de um possível delito, né, de autoria da máxima corte judiciária? Ele fica caladinho, falando do Bolsonaro, falando do não sei o que, se fazendo de vítima, arrumando barraco. Então, o que a imprensa deveria fazer nesse momento? Ora, ela deveria fazer o que ela sempre fez e muitas vezes salvou a sociedade: contrastar o poder, não é isso? Contrastar os poderosos, não é isso que dizia Milor Fernandes? Pois é. Então, nada disso acontece, evidentemente não acontece da parte da imprensa, evidentemente não acontece da parte do Poder Judiciário. No Ministério Público nós estamos vendo a manifestação de uma vice-procuradora sozinha e um ou outro procurador aqui opinando, né? Não tem manifestação de classe, não tem manifestação institucional. O Congresso a gente já sabe que se acovardou, não sei qual é o lance dele com o STF, mas ele não contraria o STF. Então nós estamos concluindo, né? Nós estamos diante de uma ilegalidade. Salvo, né, apurem aí, de repente aparece alguém, um luminar, alguém mais evoluído que todos nós, não, isso é legal por isso, tá bom. Mas se não aparecer, estamos diante de uma ilegalidade. E se há esse silêncio estranho, modorrento, esquisito, em torno desse tipo de possível abuso, todos esses que não estão falando, não estão aparecendo para dizer que não transigem com isso, são signatários, são cúmplices desta ilegalidade, se ela for ilegal. Né? Vamos aí apurar para ver se é.
E a opinião de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor. Boa noite aos meus companheiros de bancada. Boa noite a você que nos acompanha. O Guilherme tem razão. Nós estamos diante da mais abjeta ofensiva contra o Estado de Direito. A tentativa mais vergonhosa e escandalosa de desmoralizar a Constituição. Aliás, essa ofensiva começou há 3 anos, quando começaram as primeiras denúncias envolvendo mulheres de ministros do Supremo que têm causas milionárias no Pretório Excelso. Foi aí que começou a reação. Não é coincidência. Não é coincidência. Vejam, por exemplo, a figura do Alexandre de Moraes. É normal alguém ter esse tipo de seriedade, né? Ele parece a seriedade da estátua equestre lá. Está ali, já está treinando para a estátua porque foi aplaudido ao tomar posse por um público que se dividia, os que aplaudiam, entre covardes e cúmplices. O Alexandre de Moraes, ele está decidindo, a gente não está vendo a outra face da moeda, que é igualmente perigosa. Ele não só está julgando quem ele deseja julgar, tenha ou não direito a foro especial, como ele está escolhendo também os que ele inocenta. Por que não julga os casos do Renan Calheiros, que é o campeão de processos no Supremo? Ele não julga todo mundo. Julgue o Renan, julgue o Aziz, julgue os amigos do Gilmar Mendes, os governadores, que telefonavam pedindo a interferência dele, ele pôr o telefone e dizia: vou falar com o Toffoli. Investigue o caso das mulheres e ministros que advogam no Supremo. O que precisa acabar, e vai acabar agora por pressão popular, o Congresso tem que dar um jeito nisso. Ele está, o Alexandre de Moraes, ele está garantindo a insegurança jurídica provocada por uma corte que tem o dever de assegurar a segurança jurídica do país. O Guilherme falava do consórcio. Quem se manifestou outro dia em nome do consórcio, infelizmente, foi um jornalista que trabalhou aqui. Já ele disse o seguinte, eu resumi numa frase o teor do comentário dele. Imagine o que aconteceria se não fosse o basta dado pelo Alexandre de Moraes. O que aconteceu com o basta? Esse tipo de autoritarismo que desmoraliza o Supremo e que espalha o medo entre as pessoas que sentem medo também. Eu não entro nesse grupo. Eu não entro nesse grupo. Tem que acabar esse tipo de autoritarismo. Um ministro do Supremo não é juiz. Um ministro do Supremo não foi eleito pelo povo. Ele não pode decidir a revelia do Ministério Público, que vai continuar com o processo. Ele não pode julgar quem ele deseja. Isso nunca aconteceu em nenhuma corte do mundo e nunca aconteceu no Brasil. E é hora de afastar, tirar do caminho o Rodrigo Pacheco, que nada vai fazer, porque ele está esperando os honorários bilionários que ele vai ter se a Vale ganhar aquela causa surgida das indenizações, né, se a Vale não pagar as indenizações fixadas pela Justiça. Depois da tragédia de Mariana, esse está fora do baralho. É preciso que o Congresso se manifeste. É preciso que os homens com coragem e homens de bem digam não. Os advogados não podem agir como aquele grupo que festejou com um jantar o saidão da Lava Jato. Eles têm que agir como, por exemplo, agiu o doutor Sobral Pinto. Perderam a honra. Os promotores estão tentando punir os poucos promotores que ficam indignados com o que está acontecendo. Então não é só o Alexandre de Moraes o culpado por isso, não. Ele banca o valente e julga quem quer e inocenta culpados porque ele está lidando com um bando de covardes.
O plenário do Tribunal Superior Eleitoral proibiu, nesta terça-feira, o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro de usar na sua propaganda eleitoral imagens feitas durante as comemorações do bicentenário da independência, 7 de setembro. A decisão dos ministros seguiu por unanimidade o entendimento do ministro Benedito Gonçalves, corregedor da Corte e relator do caso. No último fim de semana, Gonçalves acatou um pedido feito pelo PT e concedeu liminar proibindo o chefe do executivo de utilizar as imagens por alegado ferimento do princípio da isonomia. Na noite de terça-feira, em plenário, o relator reforçou a tese. Ao TSE, a defesa de Jair Bolsonaro afirmou que não houve comportamentos eleitorais durante o desfile militar de que o presidente participou. Disseram ainda que houve ato político em seguida dos eventos, mas que ambos não se misturaram, pois o discurso foi feito fora do palanque, onde outras autoridades estiveram presentes e sem a faixa presidencial. Você, Zé? Essa unanimidade me preocupou, né? Uma unanimidade no plenário do Tribunal do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, um assunto muito controverso e para mim ficou muito mais claro depois da defesa que os advogados da chapa do presidente Jair Bolsonaro e Braga Neto fizeram no próprio TSE. Eles pediram, inclusive, prevendo, né, um resultado negativo, que se usassem as imagens que não foram feitas pela televisão oficial, pelo grupo oficial do presidente, mas imagens como essas que nós estamos vendo aqui, que são óbvias demais. E foram negadas as imagens, quer dizer, não poderia usar, por exemplo, a imagem feita por um telefone. Se isso acontecesse lá atrás, antes da existência da internet, seria realmente um grande prejuízo. Mas agora a gente vê claramente que não se trata disso. Todo mundo já conhece essa imagem, um mar de verde e amarelo, famílias inteiras armadas até os dentes, de cores boas, cores da pátria, verde e amarelo, e com bandeiras sem o mastro, foi proibida a entrada do mastro, né? E uma enorme bandeira circulando entre os quase um milhão de pessoas que estiveram na praça, e isso aí não poderá ser visto no horário eleitoral. Mas nada impede que todos transmitam essas imagens e todos já têm na cabeça o que aconteceu no 7 de setembro. Mas fica uma grande mensagem, né, do plenário, por unanimidade, proibindo imagens óbvias. Mais do que isso, a reclamação também não é boba. A reclamação sabe que essas imagens já são conhecimento de todos e que isso até acelera a transferência dessas imagens entre os particulares e não exatamente a campanha. A campanha está proibida de usar. Então o que acontece? Fica a intenção subjetiva, né, dos fiscais do TSE, os adversários, que em justiça eleitoral o principal fiscal é o adversário, de que impregnou a derrota a chapa do presidente Jair Bolsonaro e que essa chapa estava cometendo ilegalidades, irregularidades. Veja bem que não foi julgado ali o abuso do poder econômico, o abuso político, né? Que aí seria a destituição da chapa ou até futura cassação, para se ter uma ideia da seriedade com que trataram uma coisa tão simples como imagens e uma reunião que não foi paga por dinheiro público e que foi uma organização espontânea e o presidente apenas subiu no trio elétrico lá para falar. Então, assim, foram dois eventos, duas imagens. Uma, a oficial, o presidente da República, nas suas funções, com a faixa presidencial, desfilando no desfile cívico-militar, né, as escolas daqui de Brasília participaram, os militares, saiu desta, que tinha um horário marcado, e foi para o povo, né, que tinha outro horário, era um pouco mais tarde, tirou a faixa presidencial e subiu com seus amigos no trio, né? São dois eventos diferentes. Você, Schelp, o que achou da confirmação agora em plenário dessa decisão do TSE em 2 minutos? Olha, não há dúvida que o presidente Jair Bolsonaro, a campanha do presidente Jair Bolsonaro, usou a estrutura oficial do 7 de setembro, do bicentenário da independência, para fazer a sua campanha, para fazer comício, para fazer um ato político eleitoral. Aliás, não havia surpresa nenhuma, isso vinha sendo anunciado há meses, né? Desde que a equipe do Bolsonaro começou de fato a organizar e a convocar as pessoas, já a partir de julho, para esse grande ato, para aquilo que seria um grande ato eleitoral
aproveitando justamente o bicentenário. E uma das confirmações de que se trata disso é o fato de que a campanha de Bolsonaro declarou ao TSE apenas R$30 mil de gasto nos atos de campanha de 7 de setembro, tanto em Brasília quanto no Rio de Janeiro. R$30 mil é muito pouco, considerando toda a estrutura, tudo que foi utilizado, né, para garantir essa grande mobilização. Desses R$30 mil, R$22 mil foram para a captação de imagens do evento. Então, supostamente, a campanha do Bolsonaro tem aí imagens para usar, além das imagens oficiais que foram produzidas, por exemplo, pela TV Brasil. E os outros R$7,9 mil, R$7.900, foram usados para alugar grades lá no Rio de Janeiro. Então, isso ou indica, né, que a declaração, a prestação de contas que foi feita não está completa e foi gasto mais, e aí seria um crime eleitoral, ou é isso mesmo que foi gasto e, obviamente, se utilizou a estrutura que já existia ali para as próprias comemorações oficiais, né? Para efeito de comparação desses R$30 mil, a campanha do Bolsonaro gastou só em pesquisas eleitorais, pesquisas para embasar os marqueteiros da sua campanha, R$2,2 milhões. É a campanha que mais gastou em pesquisa até agora, que comprova que a campanha do Bolsonaro também acredita em pesquisa. Mas a decisão em si, né, de proibir o uso de imagens oficiais não vai fazer absolutamente nenhuma diferença, né? Essas imagens já estão correndo no Brasil, era natural que isso ocorresse, não terá efeito zero na campanha, né? Além disso, em relação ao julgamento, né, um futuro possível, se houver, né, um futuro julgamento sobre uma cassação de chapa em relação ao uso, né, abuso de poder econômico, ao uso desse evento, há uma outra questão que se deve levar em conta, né? Lembrando que em 2018 houve aquela questão do disparo em massa de WhatsApp, e depois o TSE decidiu que aquilo não havia feito diferença na campanha para a vitória de Bolsonaro. Então é muito possível que, neste caso, se possa vir a ter o mesmo entendimento. Você, Ana? Vitor, as ruas estavam fechadas para os outros políticos, eles não poderiam também congregar com o povo brasileiro. O povo brasileiro disse: não, a gente só aceita o presidente Bolsonaro. As ruas foram fechadas pelo presidente, pelo partido do presidente. Sobre dinheiro, Vitor, ou usar a estrutura, a máquina, dos 4 bilhões e 900 milhões de reais do fundo eleitoral, 758 milhões foram para a União Brasil, 500 milhões para o PT, aí numa soma de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Ainda lideram a lista aí MDB com 360 milhões, PSD com 343 milhões, PP com 333 milhões e PSDB com 317 milhões. Então, dinheiro para fazer palanque, para botar o povo na rua, todo mundo tem. Inclusive nós estamos pagando nesse imoral fundo eleitoral. Nós estamos pagando dinheiro para que essa gente, esses outros partidos e políticos fossem às ruas. Tem. Não foram porque não quiseram. As ruas estavam abertas, o povo estava feliz nas ruas, celebrando não apenas o presidente Bolsonaro, mas também o bicentenário do Brasil. Só que esses outros partidos não amam o Brasil, já está muito óbvio. Eles têm nojo, eles têm ódio da classe média, eles não querem se misturar com esse povo que agora resolveu falar e gostar de política. A verdade é essa, porque dinheiro todo mundo tem para ir para as ruas. Agora, o TSE, nós cantamos essa pedra ontem, né? O TSE é ativista e vai proibir qualquer coisa que beneficie o presidente Bolsonaro, porque o TSE nada mais é do que um puxadinho do ativista STF. Só que não tem como brigar com as imagens mais. E quanto mais eles proíbem, quanto mais eles tentam colocar a campanha do presidente para baixo, ou as legítimas preocupações do povo brasileiro, mais os indecisos vão se decidindo, né?
Para finalizar, Vitor, nós tivemos logo após o 7 de setembro, né, o ex-presidente e ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva chamando aí as manifestações, o povo nas ruas de Ku Klux Klan, né? E quando ele disse isso, centenas e centenas de imagens de negros maravilhosos, patriotas, vestindo verde e amarelo, pipocaram nas redes sociais. Então, isso do TSE proibir Bolsonaro de usar as imagens do 7 de setembro, isso só vai ajudar a campanha e inflamar ainda mais aqueles que amam o Brasil. Ele não estava cuidando direito, aí a diretora da escola recebeu, porque assim, eles têm que mandar um documento e é tudo pro sistema, um documento. Rick, are we about to die? No, we're about to vanish from this reality. That's totally dying. No, it isn't. Walkie-talkie, die hard, mother. Deu tantas faltas também, essas faltas não saíram, porque essas faltas não estão Você, Augusto, achou dessa decisão? Vamos deixar de conversa fiada, né? Eles não querem que o PT não quer que seja vista, muito vista, já foi por causa de todo mundo, a multidão. Não quer ver essa demonstração de força. E a Ana Paula disse tudo. Que é isonomia. Né? Diz, não houve isonomia. O que é isso? Igualdade para ocupar as ruas? É só ir. As ruas, basta ir. Ocupa o que eles quiserem aqui. Você sabe que não precisa pedir autorização para usar o espaço em São Paulo. Você comunica a Secretaria de Comunicação, a Secretaria de Segurança. E ela providencia o esquema de proteção, tá? É só avisar. Não houve quem tivesse convocado essa manifestação. Ninguém lembrou de pedir autorização para Paulista. O povo foi espontaneamente. Foi uma manifestação política, em véspera de eleição vai se esperar o quê? Que você não aproveite um feriado e mostre a força que o adversário não consegue mostrar? E o 1º de maio? Eles fazem o 1º de maio com aquele kit manifestação, né, com tubaína, sanduíche de mortadela, tal. Eles fazem o quê? Para comemorar o dia do trabalho? Claro que não, eles fazem para continuar ali, cavalgando os sindicatos. Agora, partido que recorre a isso, não pode mostrar essa foto porque usou a máquina. Então, não, o Lula nunca fez isso. Quando era presidente, imagine, ele usou o mensalão. Para se reeleger em 2006, ele comprou partidos com o nosso dinheiro. Não para fazer isso aí, esse tipo de manifestação, não, ele queria o apoio dos partidos que foram comprados, como provou até o Pretório Excelso. Foram condenados todos, e inventaram a quadrilha sem chefe, né? Só tinha o gerente, que era o Zé Dirceu. O chefe, o procurador-geral até fez uma brincadeira, que é Antônio Fernando, né? Ele indiciou 40, né? Ou 39, para faltar 1 para 40, ele deixou claro o que ele pensava dessa história aí. E agora vem, não pode usar máquina para levar povo à rua, então não precisa de máquina, não. Por onde passa, o povo vai à rua. Hoje passou por Presidente Prudente, ruas cheias. De novo, vai o Lula para Presidente Prudente, faz um comício maior. Ele agora querendo jogar no tapetão, vencer no tapetão, chamar o VAR, vamos conferir e tal, porque acredita no quê? Que ele terá o apoio dos que o soltaram. Claro, virou um partido. O STF, o seu puxadinho é outro partido, ou subpartido, ele vai ganhar todas. Para fecharmos, Fiuza, temos 2 minutos. Olha, a gente está numa situação muito preocupante, né, de degeneração intelectual, né, e moral, porque esse papo de ficar inventando tese e fingir que isso é direito, que isso é lei, isso é vergonhoso. E é isso que está acontecendo. A gente já viu, você quer invadir a vida de empreendedores que não devem nada à justiça, você, né, pega uma frase de WhatsApp, cria uma tese, né, de uma conspiração
e prende e arrebenta, como se dizia antigamente. E um monte de puxa-saco, né? Um monte de gente aí com flacidez moral, intelectual, entra nessa relativização, não sei o quê. Então vamos imaginar, falando aqui do Rio de Janeiro, Avenida Atlântica, uso da máquina, né? Na Avenida Atlântica no 7 de setembro. Aconteceu o seguinte, em Copacabana, Princesinha do Mar, na Avenida Atlântica, até o dia 6 de setembro não havia nada. Não havia nada, era um areal, um mar bravio, era um lugar impenetrável. E aí o Bolsonaro, usando a máquina, asfaltou, criou a Avenida Atlântica, né? Colocou caminhões de areia para o mar não agredir as pessoas, construiu alguns prédios rapidamente para que as pessoas pudessem ali eventualmente ter um comércio, né, para se socorrer, sequestrou uma série de barraquinhas de cachorro quente, de milho verde e de cuscuz, e mandou botar tudo lá. E aí pegou a sua máquina, né, pública, né, mobilizou funcionários civis e militares para arrancar as pessoas de casa, sequestraram. Disseram que ele sequestrou, de fato ele sequestrou. Ele mandou pegar todo mundo em casa, obrigou que vestisse de verde e amarelo e mandou sair na rua sorridente, hein? Quem não tivesse sorridente, a máquina ia cair em cima. Então é isso, foi o uso da máquina, porque é o povo na rua comemorando a data nacional por liberdade e que majoritariamente apoia o presidente, que é um político, que é candidato à reeleição, que eu saiba isso não foi proibido. Isso aí é considerado aí pelos, por esses desistentes, né, da lógica, como um artifício. É claro que a gente sabe que não. É claro que, infelizmente, a gente sabe o papel que o Tribunal Superior Eleitoral tem cumprido, que é um papel lamentável. Nós vemos falando pelos cotovelos, nós vemos fazendo política, nós vemos indo a palestras, o ministro Barroso, esse que disse que vão ver o tamanho do fascismo. Ué, se isso é o tamanho do fascismo, tem que processar o presidente por organização fascista. Aí mudou a tese agora? É o uso da máquina? Mas peraí, se isso é um encontro fascista, tem um objeto muito mais importante. É para se requerer, mas não importa o objeto. Importa é trazer uma conversinha que um monte de cúmplice, né, um monte de puxa-saco endossa como se fosse direito. E é isso, é o TSE. Eu falei do ministro Barroso, que ele foi a um evento em Boston falar, recém-saído da presidência deste mesmo TSE, onde ele foi ao Congresso lá operar uma comissão para que não houvesse o voto auditável. Olha a quantidade de elementos e de causas e motivos para que a gente confie no TSE na eleição. Aí o Barroso vai lá no evento do Jorge Paulo Lemos, a afilhada do Jorge Paulo Lemos, uma deputada, né, pergunta como é que a gente faz para o Bolsonaro não se reeleger. Aí o Barroso, que tinha acabado de sair desse TSE aí, que caça o povo, que proíbe o povo, ele disse, não, nós somos mais fortes que o inimigo. Ora, Vitor, para concluir, eu vou repetir, isso não é sutil, isso não é ardiloso, isso é caricato. Isso é grosseiro. Quando é que o Poder Judiciário, a imprensa, o Congresso, a OAB, sei lá mais, a OAB não adianta, né? Enfim, quem acha que ainda tem um pouco de vergonha na cara e responsabilidade, vai sair da toca, vai sair do buraco da avestruz e reagir a isso. Em uma outra decisão do TSE, em uma vitória dos militares, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou por unanimidade nesta terça-feira a realização de testes em urnas no dia da eleição com a utilização de biometria e participação de eleitores voluntários no chamado teste de integridade. A inclusão da biometria foi apresentada pelo ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, ao presidente do TSE, Alexandre de Moraes, mas ainda dependia de aprovação do plenário da Corte. O teste de urnas, realizado em todas as eleições, consiste em retirar uma pequena parte dos equipamentos das sessões no dia da eleição e levá-las para o Tribunal Regional Eleitoral de cada estado. Lá, em um ambiente monitorado por um juiz, servidores, técnicos e representantes de partidos, é realizada uma votação simulada em que os mesmos votos digitados na urna são registrados em cédulas e comparados.
Desde 2002, ano em que se iniciou o teste, a fiscalização do procedimento é realizada pela Justiça Eleitoral. José Maria Trindade, com você, Zé, em 1 minuto e meio. Pois é, para os militares houve uma convergência. E os políticos diriam se tratar de um entendimento, mas houve uma convergência sim. Esse processo, esse debate sobre o sistema eleitoral foi muito bom, porque acabou numa transparência muito maior da Justiça Eleitoral. Agora é fim de papo. Ninguém mais fala em voto impresso, em voto em papel. O próprio presidente Jair Bolsonaro já viu que não adianta, delegou isso ao Ministério da Defesa e conseguiu vitórias importantes. Uma delas foi exatamente essa. O que acontecia? O teste de integridade, ele sempre foi feito. Como é que é? Coloca as urnas, os partidos escolhem, os fiscais escolhem aleatoriamente algumas urnas que são submetidas a um teste. Então as pessoas com filmadora, com papel impresso, diz vou votar assim, vota exatamente como está impresso, coloca de um lado e depois faz a apuração ali da urna e tem que dar o mesmo resultado ali do voto em papel e o voto da urna. Só que os militares entenderam que havia uma fragilidade, a possibilidade de um software malicioso que identificaria quando se trata de teste, porque não usaria a digital e o tempo de votação seria diferente. O processo normal demoraria mais. E aí, agora haverá este teste de integridade que isso aí pode, não será em todas as urnas, mas por uma amostragem boa que possa identificar realmente se há ou não algum software malicioso ali. Então agora eu acho que é fim de papo aí dessa conversa sobre o sistema eleitoral e ficou sim muito mais transparente. A gente volta a esse tema daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já. 24 horas com ela e ele ficou assim. Fica não. Fabiana também não vai dar conta não. Na vida tudo fica melhor se a gente põe energia. Com o nosso planeta também é assim. Combater as mudanças climáticas pede energia e iniciativas inovadoras. Por isso a Braskem criou a Vulcan, uma nova empresa para apoiar uma transição energética sustentável de nossos clientes e parceiros. Afinal, na Braskem, o exemplo vem de dentro. Vulcan by Braskem. Um futuro renovável é possível se a gente põe energia. Os pingos dos is. Especial Eleições 2022. Na televisão e nas escolas, aqueles que fundaram nossa nação são frequentemente ridicularizados. Nossos monumentos registram a realidade do que vivemos hoje, ocultando virtudes e expondo a depreciação da nossa própria história. Na escola, as crianças aprendem muitas coisas, mas o mais importante é deixado de lado. O Brasil está assim, mas o Brasil não é assim. Precisamos ver as qualidades das grandes personalidades que aqui viveram. É necessário buscar verdadeiras referências. Na semana dos 200 anos da independência, a Brasil Paralelo lançou uma nova edição da série Brasil, a Última Cruzada. A maior série já produzida sobre a nossa história. Um trabalho que chega para ser um novo marco no resgate das nossas origens. Faça sua assinatura Brasil Paralelo e assista agora mesmo. Aponte seu celular para o QR Code ou acesse ultimacruzada.com.br. A menina vai sair daqui. A minha mãe não paga fralda. Conheça a Clínica Upman. A Clínica Upman é referência no tratamento para problemas de ereção, ejaculação precoce, falta de libido e reposição hormonal. Atendimento presencial em São Paulo e Campinas. E agora com atendimento para todo o Brasil, por telemedicina. Não perca tempo e agende sua consulta pelo 0800 591 3898. Anotou? 0800 591 3898. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. Quer se livrar de infiltrações e umidade? É só usar Drymax. A fórmula nanotecnológica da Drymax possui um alto poder de combate à umidade e ao salitre, eliminando a proliferação do mofo. Além de ser 100% mineral, testado e aprovado em grandes laboratórios do mundo. Drymax chegou para revolucionar o mercado da construção civil. À venda no site com entrega em todo o Brasil ou em revendas especializadas. Acesse drymaxco.com. Drymax é a melhor solução. Na semana dos 200 anos da independência, a Brasil Paralelo lançou uma nova edição da maior série já produzida sobre a história do Brasil para revelar a versão não contada nas novelas e nas escolas. Acesse agora ultimacruzada.com e saiba mais.
De segunda a sexta, a partir das 6 horas, você acompanha em primeira mão notícias do Brasil e do mundo. Jornal da Manhã. Volta para você, os pingos nos is, especial eleições. Participe da nossa enquete, hein? Rapidinho vou trazer aqui a pergunta. O TSE é uma corte imparcial, sim ou não? Essa é a nossa enquete de hoje, já no ar, lá no site da Jovem Pan. Participe. Agora você, Diogo Schelp, queremos ouvi-lo sobre a notícia que trouxemos antes do intervalo, o teste de integridade com biometria, que foi aprovado pelo plenário do TSE, uma sugestão das Forças Armadas que vai ser acatada já na eleição desse ano. Schelp, temos 1 minuto e meio. Pois é, essas eleições têm muitas novidades, né? Entre elas, esse protagonismo do TSE, que a gente já comentou em outras datas, e o protagonismo das Forças Armadas também, né? Também é algo inédito aí desde o início, desde a redemocratização. Nesse caso específico, né, nessa discussão aí, que muitas vezes acaba se restringindo justamente a uma negociação intensa entre o TSE e as Forças Armadas, essas sugestões das Forças Armadas, é um teste bastante interessante. É o que o TSE está chamando de projeto piloto, quer dizer, a inclusão de algumas das urnas que são auditadas, que normalmente são auditadas, né, que são escolhidas ali de forma aleatória, a inclusão do teste biométrico. E para fazer o teste biométrico, obviamente, você precisa de um eleitor real, né? E então, por isso que essas urnas que terão o teste biométrico esse teste terá de ser feito nas próprias sessões eleitorais. Serão em cerca de 10% aí do total de urnas auditadas que vão ser testadas dessa forma, ou seja, com o próprio eleitor que se declarar, que quiser ser voluntário para fazer o teste na sessão eleitoral, e vai fazer então o teste com a biometria. As outras urnas, as que não vão passar pelo teste com biometria, vão ser então testadas no TRE. É um teste interessante e, como o próprio TSE disse, é um projeto piloto que, se for bem sucedido esse ano, será repetido em próximas eleições. Você, Fiuza, em 2 minutos. Peraí, eu não estou entendendo isso. Isso não era a militarização da eleição? Toda a conduta, todo o processo, todas as decisões, todos os regulamentos não tinham que partir das forças desarmadas, como dizia o eminente ministro Fachin quando presidia o TSE? Os movimentos de proposições vindos das Forças Armadas não eram uma tentativa de golpe? O Barroso não disse que havia uma movimentação das Forças Armadas contra a integridade das eleições? Eu acho que eu sonhei com isso, né? Eu sonhei, porque era isso, era um absurdo, era um abuso. O que os militares, não sei o quê, 200 matérias no consórcio para dizer que os militares, isso, os militares, aquilo. Agora eles estão acatando uma proposição que vem dos técnicos do INE e do ITA, que a gente sempre cita aqui, que são os melhores do país, e a excelência foi revogada também. A excelência foi revogada. Tudo agora é um álbum de figurinha. É o fascista, é o militar, não sei o quê. E a gente está falando, são proposições, isso já foi examinado na Comissão de Constituição e Justiça, da Câmara dos Deputados, técnicos de todo o escopo da sociedade, mostrando as vulnerabilidades da sacrossanta urna do botão. E essa gente que tem geleia na cabeça, com esse papo aí, não, a urna, eu vi até em show de MPB, a cantora lá, não, porque a urna brasileira, vocês estão loucos, vocês estão completamente perdidos, né? Ou achados demais. Então tem esta proposição e tem várias outras. Quem não tiver preguiça, vá lá, veja no site do Ministério da Defesa. Isso não é um militarismo, é porque este é um dos integrantes da Comissão de Transparência criada e constituída pelo Tribunal Superior Eleitoral, que depois ele resolveu dizer que é golpe, que é fascismo, que é militarismo. Então estão lá, tem diversas outras que podem ser implementadas, inclusive até as eleições, muito rapidamente, como, por exemplo, a divulgação imediata dos boletins de abstenção.
Porque nós sabemos que aí há também uma janela para fraude, embora isso fira aí suscetibilidades, né? Pessoas ficam muito magoadas, o orgulho brasileiro, não diga isso, como assim? Alguém votou no seu lugar? Ora, deixem de ser hipócritas, todo mundo sabe que isso já aconteceu e acontece, não só no Brasil. São medidas inteligentes, simples, diretas, honestas, por transparência, e tem várias outras que eu não vou estender aqui. Mas que quem está de boa fé, querendo que apareça no resultado da eleição, da totalização, que também precisa ser acompanhada, o resultado real do que a população quer, eles querem uma coisa antiquíssima chamada democracia. Agora, quem não quer a imagem de povo, quem quer chamar tudo de fascista, quem quer dizer que o sistema vulnerável é inexpugnável, aí deve estar com outros propósitos. 2 minutos para você também, Ana. Vitor, eu acho que um dos maiores legados dessa discussão é que tanto o TSE, acho que fica aí de lição para o TSE, para o STF, para o Alexandre de Moraes, para o Barroso, para o Fachinho, até para o senhor Rodrigo Pacheco, que se esconde aí atrás de uma covardia histórica, é que acabou o conforto, a caminha quentinha que eles achavam, o berço esplêndido que eles achavam que eles iam ficar ali sem ser incomodados, né? Sem prestar aí contas ao povo, aos donos da nação, né? Que hoje tanto querem e pedem, inclusive em manifestações públicas, como foi o 7 de setembro, esse ano e o ano passado, respeito à Constituição, que o povo não vai mais largar esse osso, digamos assim, para falar aí a expressão das redes sociais, expressão popular. O povo não vai mais largar esse osso, seja em relação às urnas, seja em relação a CPIs, seja em relação a comissões, a vacinas, o que quer que seja. O povo não vai largar mais esse osso, essas rédeas, de que agora ele gostou de segurar, como tem que ser, como toda democracia sólida tem que ter, o povo segurando as rédeas e cobrando dos seus governantes, seja no executivo, no legislativo e também no judiciário, cobrando respeito à Constituição. Lembrando, porque aqui também, já que eles querem que nós fiquemos aí dentro daquele filme Feitiço do Tempo, de repetir, nós vamos repetir também, mais uma vez, que há pouco mais de 10 anos, o Congresso brasileiro, nossas casas legislativas, passaram a PEC sobre o voto impresso auditável. E o STF, numa canetada, disse que era inconstitucional, né? Então, se observarmos, Vitor, essa invasão do STF em outros poderes, isso não vem de hoje, isso já tem algum tempo, só que hoje nós conseguimos descobrir tudo, nós conseguimos acompanhar através das redes sociais, dos aplicativos de mensagem, e por isso eles pregam tanto aí a censura e a demonização da liberdade de expressão. E Lula se encontrou com cooperativas de alimentos e militantes do MST em São Paulo nesta quarta-feira. Em sua fala, o petista criticou a tecnologia e assumiu que não sabe como criará novos empregos em caso de vitória nas eleições. Já atendeu seus gostos, já. Cleiton, não é fácil. Olha lá que preto, Oliveira. Que droga, hein? Pô, no Uber só tem precinho. Atendimento 24 horas. Ainda pode parcelar em mais de 20 vezes no boleto. Viaja e bebe esses aí. Gasolina cara. Pô, não faz sentido. Estrada, tá tudo esburacado. Tu acha que é todo mundo pra ficar grudado no celular sabendo das bolas? Vira a esquerda aí, vai. Não viaja. O Uber te leva. Os avanços tecnológicos, eles não criam mais emprego pra gente. Eles criam mais produtividade, eles criam mais riqueza, eles criam mais capacidade produtiva, eles criam mais condições de ganhar dinheiro e acumular na mão de uma pessoa só, e vai diminuindo o número de pessoas que faziam trabalhos manuais, porque a tecnologia existe exatamente para isso. Ora, como a gente não pode brigar com os avanços tecnológicos, porque se muitas vezes ele tira o emprego, ele gera facilidade e muitas outras coisas para nós
Nós precisamos então discutir como é que nós vamos criar trabalho para o povo brasileiro. Como é que nós vamos criar trabalho para as mulheres e para os homens que querem estudar, que querem trabalhar e que querem ter certeza de que vão construir famílias, vão ter casa para morar e vão viver uma vida digna. Como é que a gente vai responder isso? Então eu queria dizer para vocês que eu não sei como fazer. A única coisa que eu sei é que eu estou voltando a concorrer uma eleição presidencial, porque eu acho que nós temos que fazer esse país voltar a ser feliz. E prometeu criar um novo ministério para a sua base. Todo mundo sabe que nós vamos ter um Ministério do Desenvolvimento Agrário, nós vamos ter Ministério da Pequena e Média Empresa. E aí, Augusto, candidato do PT, dizendo que não sabe como vai fazer para criar esses empregos. Olha, a Dilma Rousseff disse que não tinha meta, né? Não vamos ter meta nenhuma, mas quando chegar a meta, dobra a meta. Era esse o discurso do poste que ele fabricou, o Lula. Agora ele está com uma conversa de revolução industrial, né? Está na Inglaterra de muitas décadas aí passadas, defendendo o seguinte: não pode modernizar o capitalismo, as máquinas, os instrumentos, porque isso tira emprego. Se ele pudesse, ele impediria a existência disso aqui, ó, do que estamos usando. E a turma que fabricava lápis aí para o jeito escrever à mão, livro, como é que faz? Aí a caneta tinteiro, que empregou tanta gente, e aí ele diz isso, ele não sabe o que fazer, mas vai fazer o povo feliz. É um programa de governo espetacular. Ele acha que o agronegócio tira emprego. O agronegócio garante o pleno emprego. Então vou contar pro Lula passar ele uma novidade aí que ele ainda não conhece. No oeste catarinense, oeste de Santa Catarina, existe falta de mão de obra, é pleno emprego. Eles estão buscando nos sites, o pessoal do agronegócio, eles estão buscando venezuelanos que saibam, que dominem algumas técnicas aí, que tem poucos profissionais disponíveis. Então eles estão procurando gente para trabalhar. Na região no sul aí de Mato Grosso, por exemplo, sul de Mato Grosso, pleno emprego. Pleno emprego, daquelas cidades, Sorriso, Sinop, você não tem um mendigo na rua. É o Brasil do futuro, com um agronegócio que preserva uma área gigantesca de vegetação. Eles estão procurando agora, eles estão reivindicando equipamentos para combater incêndio com mais eficácia, porque eles próprios combatem. Eles não podem recorrer aos bombeiros, que são poucos, tem que estar na cidade, e eles então querem uma ajuda do governo para ter mais equipamento para combater incêndio, ao contrário da lenda. E ele está ainda na do MST. Isso sim é você voltar para algum lugar do passado que não deveria ter existido. Você, Schelp? Olha, eu também lembrei com essa fala aí do Lula do século XVIII, né, das histórias do século XVIII na Inglaterra, quando havia um movimento ludista, que era um movimento de pessoas trabalhadores, que destruíam máquinas, né, destruíam maquinários, porque justamente esses maquinários aumentavam a produtividade e, segundo a visão deles, roubava emprego, ou seja, dispensava a necessidade de um grande número de pessoas para trabalhar. O que se sabe hoje em dia, com essa tecnologia, né, avançada que se cria a cada momento, né, o mundo que se transforma rapidamente, é que os empregos vão sendo gerados em outros setores, né? Então, se a tecnologia, por exemplo, substitui alguma mão de obra em algum setor, né, outros setores, por exemplo, o setor de serviço, acaba criando outras vagas de trabalho, né? Então, é realmente uma visão absolutamente obsoleta essa que o ex-presidente Lula apresentou, e me lembrou o ludismo.
movimento ludista. O que ele vai sugerir agora? Que as pessoas saiam para destruir as máquinas, destruir os robôs nas fábricas? É realmente surpreendente, né? Ou não, né? E em relação ao que ele falou sobre não saber o que fazer, realmente o que ficou ali, a impressão que deu é que a sugestão dele é criar ministério. Ou seja, criando ministério, ele acredita que vai gerar emprego. Muitos pacientes acreditam que quando estão fazendo uso de um creme dental específico para sensibilidade, eles estão abrindo mão dos benefícios de um creme dental para uso diário. Por isso, eu indico o Sensodyne Proteção Completa Mais. O paciente vai ter alívio da sensibilidade e vai ganhar 8 benefícios: hálito fresco, limpeza superior e branqueamento. Eu quero que o meu paciente saia do básico e receba todos os benefícios que só Sensodyne Proteção Completa Mais pode oferecer. Luciana, o que achou dessas falas? Falas que condizem muito bem com a agenda de retrocesso dele. Está escrita preto no branco, né? Está completamente posta aí sobre a mesa, clara, mais clara impossível. E agora ele vem cometer aí mais um sincericídio. Ele não sabe como criar novos empregos. Ele sabe, ele é bom mesmo em fechar empresas, em colocar aí os tentáculos petistas em ministérios. Por isso ele quer criar mais ministérios. Não, o Ministério do Esporte, famigerado Ministério do Esporte, foi usado de uma maneira nefasta, Vitor, durante as administrações petistas. Nefasta. Muitos esquemas de corrupção ali dentro. Então, quando o ex-presidente Temer acabou com o Ministério do Esporte, muitos vieram me provocar. E agora? Fala mais. Eu falo, graças a Deus acabou. Porque o atleta, o esporte brasileiro, eles eram os últimos na fila de prioridades daquele ministério. Ministério com comunista, né? Orlando Silva, como ninguém, as pessoas totalmente desconectadas do esporte, mais um ministério que era uma vitrine política, usado como moeda de troca. Agora, ele fala aí, né, do desenvolvimento agrário, e ele também já disse, ele vai convidar o movimento terrorista MST para fazer parte da administração dele. Movimento terrorista que já matou animais em gestação avançada, destruiu aí plantações inteiras, invadiu terras produtivas, destruiu laboratórios de pesquisa. Esse é o governo do petismo que está sendo colocado aí à luz do dia para todos nós enxergarmos. Lá na frente, e ainda, além disso, esse aí que diz que não sabe como criar novos empregos, se ele vencer em outubro, ele ainda indica mais 2 ministros. Imaginem a estirpe desses 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal em 2023. O Brasil não está aguentando nem esses ativistas que nós temos, esses militantes que nós temos. Imaginem mais 2 aí com a digital petista. Você, Fiuza, 2 minutos. O Lula pretende fazer o povo feliz, só não sabe como, é isso? Mas então ele continua o mesmo. Porque me disseram que esse era o novo Lula. Disseram que esse era outro Lula, que não tinha nada a ver com aquele passado. Mas parece que é o mesmo. Então o discurso dele é esse: olha, eu quero fazer o povo feliz, estou dizendo que quero, só não sei como, mas vocês votem em mim, me levem de volta para lá, porque lá era bom. Eu, pelo visto, né, ele gostou, eu gostei de lá. Eu quero voltar a morar lá. Será que vocês podem votar em mim? Chegar lá eu penso o que eu faço. Que foi o que ele fez, exatamente no início do outro governo dele. E eu tenho lugar de fala, com perdão da expressão, que eu já falei que ele acabou, sei lá por que circunstâncias, os 2 primeiros anos de governo dele foram bons. Foram de consolidação de uma política macroeconômica, foram de bom trânsito no Congresso. Depois a gente sabe o que veio. Acho que não pode mais falar disso. Então, vou contar só essa parte boa. Mas tinha o Fome Zero. E o Fome Zero era exatamente isso. Eu traduziria assim: eu quero matar a fome, eu digo que quero, pelo menos, só não sei como. E aí ele tomou posse, criou o programa Fome Zero,
E o programa não funcionou. Simplesmente o programa não cumpria sua função de alimentar as pessoas e o programa foi extinto. E aí ele fez, né, reuniu alguns programas existentes e criou o Bolsa Família. Então, é típico, quer dizer, agora, a gente vai falar mais disso talvez, um passarinho me contou aqui, anunciando a primavera, que, sabe, pra gente ser mais bonzinho com o Lula, né, eu acho que tem toda a razão. Então acontece o seguinte, ele não sabe como criar novos empregos, mas pode votar nele que chegando lá ele resolve como foi no passado, que agora a gente sabe pelo menos que é o mesmo Lula, porque até aqui eu estava achando que era outro, mas parece que é aquele mesmo. Então aquele mesmo, a gente sabe que na maior recessão da história do país, em tempos normais, o binômio Lula e Dilma gerou um caminhão de empregos, porque toda recessão gera empregos. Então é isso, é muito tranquilizante, né, tranquilizador, a gente está diante de um personagem que sabe muito bem o que quer, né, voltar para o Palácio do Planalto.